Pode entrar, minha filha. Pode entrar. Não repara a bagunça não, viu? Casa de velha é assim mesmo. A gente vai juntando coisa, juntando poeira. Quando vê, a casa tá mais cheia de lembrança do que de móvel. Senta aqui. Essa cadeira aí do canto é a melhor. Aquela outra ali tá com a perna bamba, igual a dona dela. Aceita um café? Tá quentinho. Acabei de coar. Não é desses de máquina não, viu? É café de coador de pano. Aquele que mancha a pia toda, mas que deixa um cheiro. Nossa Senhora, deixa um cheiro que acalma até briga de marido e mulher. Pega aí, cuidado que tá quente. Sabe, eu tava aqui olhando essa chuva. Você gosta de chuva? Muita gente não gosta, né? O pessoal hoje em dia vive correndo, vive com pressa. Chuva atrapalha, molha o sapato, atrasa o ônibus. Eu entendo, mas eu gosto. Quando começa a cair essa aguinha assim, mansa, sem trovão, parece que o mundo para um pouquinho para respirar. E o meu joelho avisa antes, viu? É batata. O joelho esquerdo começa a apontar, eu falo, lá vem água. Melhor que a moça do tempo da televisão. Engraçado você ter aparecido hoje. Justo hoje. Eu estava aqui mexendo nessa lata velha. Olha isso aqui. Lata de biscoito daquelas antigas, sabe? Daquelas que vinham uns biscoitos amanteigados que derretiam na boca. Faz o quê? Uns 40 anos que essa lata tá aqui? Ou mais? É, deve ser mais. O Zé, meu marido, que comprou num Natal. A gente não tinha dinheiro para presente caro, então comida era presente. E que presente! Mas ó, não tem biscoito aqui não, viu? Se você tá com fome, tem bolo de fubá ali na mesa. Aqui dentro só tem tranqueira. É o que meu filho diz. Mãe, joga essas tranqueiras fora. Ele não entende. Homem é muito prático, né? Quer resolver, quer limpar. Eles não entendem que a gente não guarda o objeto, a gente guarda o dia, a gente guarda o sentimento. Olha isso aqui, por exemplo. Um carretel de linha azul, vazio. Por que eu guardo um carretel vazio, meu Deus? Mas eu olho para esse azul e eu lembro exatamente da blusa que eu fiz para o primeiro dia de escola do Toninho. Azul marinho. Ele ficou tão lindo. Parecia um homenzinho, com o cabelo lambido de gel, a pastinha de couro na mão. Ele chorou para entrar no portão, tadinho. Agarrou na minha saia e não soltava. E hoje tá aí, barbado, nem liga para a mãe direito. Mas o carretel tá aqui. O carretel lembra de quando ele precisava de mim. A memória é uma coisa engraçada, né, minha filha? Tem dia que eu não lembro o que eu comi no almoço. Juro por Deus. Fico olhando para a panela suja na pia, tentando adivinhar se foi arroz ou macarrão. Mas tem coisa de 70 anos atrás que tá aqui, ó, vívida, colorida, com cheiro e tudo. Eu nasci num sítio, sabe? Bem longe daqui. O chão era de terra batida. Você já pisou em chão de terra batida? Não é sujeira, não. É geladinho. A minha mãe passava uma vassoura de piaçava que deixava o chão lisinho, parecia cera. A gente andava descalço o dia todo. O pé ficava grosso, cascudo, espinho nem entrava mais. Eu lembro, devia ter uns 6 ou 7 anos. Minha mãe estava na cozinha e o fogão a lenha estava acesso. Aquele cheiro de fumaça, de madeira queimando. Hoje em dia dizem que faz mal, né? Que dá problema no pulmão. Pode até ser. Mas para mim é cheiro de amor. Cheiro de segurança. Enquanto tivesse fumaça saindo da chaminé, eu sabia que tinha comida e que minha mãe estava lá. A vida era dura, viu? Não vou mentir para você dizendo que era tudo flores, não. A gente acordava antes do sol. Meu pai
Meu pai era um homem bravo, seco, do tipo que não dava beijo, não dava abraço. O carinho dele era trazer um saco de laranja da roça e jogar na mesa. Comam, ele dizia. E a gente sabia que aquilo era o eu te amo dele. Era o jeito dele. Hoje em dia todo mundo fala eu te amo, né? Na novela, na internet. Bom dia, eu te amo. Tchau, eu te amo. Ficou fácil. Naquele tempo, amor era coisa que a gente provava no suor, no calo da mão. Espera aí, deixa eu achar uma coisa aqui nessa lata. Tinha uma foto. Onde foi parar? Ah, tá aqui, grudada nesse botão. Olha isso. Tá amarelada, tá vendo? As pontinhas estão roídas. Acho que foi barata. Essa menina magrela aqui sou eu. Olha o vestido. Era de saco de farinha. Minha mãe alvejava o saco, fervia na água com sabão de cinza até sair as letras da marca e costurava. E a gente achava lindo. Eu me sentia uma princesa com esse vestido. Nesse dia da foto, deixa eu ver se eu lembro. Ah, lembrei. Foi o dia que passou um fotógrafo viajante lá na vila. Aquilo foi um acontecimento. Ninguém nunca tinha visto uma máquina daquelas. O homem cobriu a cabeça com um pano preto, saiu fumaça, parecia mágica. Meu pai mandou a gente ficar sério. Ninguém ri, ele gritou. Porque foto era coisa séria, coisa cara. Não podia desperdiçar o retrato mostrando os dentes tortos. Por isso que eu tô com essa cara de assustada aqui. Mas por dentro eu tava explodindo de felicidade. Porque aquele fotógrafo disse que eu tinha olhos bonitos. Olhos de jabuticaba, ele falou. Ninguém nunca tinha elogiado meus olhos. Eu fiquei pensando naquilo meses. O café esfriou? Quer que esquente? Não faz cerimônia, não. Sabe o que eu sinto falta? Do silêncio da roça. Aqui na cidade, o silêncio nunca é silêncio de verdade, né? Sempre tem uma geladeira zumbindo, um carro passando lá longe, uma sirene. Lá não. Lá, quando anoitecia, era um breu. Uma escuridão que pesava. A gente acendia o lampião de querosene e o mundo virava só aquilo ali, o círculo de luz em volta da mesa. O resto do mundo desaparecia. A gente conversava. Não tinha televisão para ficar hipnotizado. Não tinha esse tal de celular apitando. A gente olhava um na cara do outro e contava causo. Meu pai contava história de assombração. Deus me livre. Eu morria de medo do lobisomem, da mula sem cabeça. Eu tapava a cabeça com um lençol e suava de calor, mas não descobria nem o pé, com medo de algum bicho puxar. Hoje o medo é outro, né, minha filha? Hoje a gente tem medo de bala perdida, medo de vírus, medo de ficar sozinho. Eu acho que eu preferia o medo do lobisomem. Pelo menos o lobisomem a gente sabia que, se rezasse um Pai Nosso, ele ia embora. Os monstros de hoje não vão embora com reza, não. Mas eu tô falando demais, né? Velho, quando começa a falar, desanda. É que a gente fica muito tempo quieta. Aí, quando aparece um ouvido disposto, a gente quer despejar a vida toda de uma vez. Mas olha só essa outra coisinha aqui na lata. Isso aqui é especial. É uma fita vermelha, de cetim. Tá vendo como ela ainda brilha um pouco, mesmo depois de tanto tempo? Essa fita foi do dia que eu vim para a cidade. Foi o dia que eu deixei a roça para trás. Eu tinha 17 anos. 17. Eu achava que sabia tudo do mundo. Coitada de mim. Eu não sabia era de nada. 17 anos. Eu disse que achava que sabia tudo, né? A gente nessa idade tem uma coragem que é prima da ignorância.
Se eu soubesse o que me esperava, talvez eu tivesse ficado lá, capinando mandioca. Mentira. Eu teria vindo igual. A gente tem que ir. O mundo chama. A viagem... Ah, minha filha. Não tinha ônibus de turismo com ar-condicionado e poltrona que deita, não. Foi no pau de arara. Você sabe o que é isso? É a carroceria de um caminhão, com umas tábuas atravessadas para a gente sentar e uma lona por cima. E lá fomos nós. Eu, umas 2 tias e um monte de gente que eu nunca tinha visto. Foram 2 dias. 2 dias comendo poeira. A poeira vermelha da estrada entrava no nariz, no ouvido, grudava no suor. A gente chegava nas paradas parecendo tudo estátua de barro. E o corpo doía. Nossa, como doía. O caminhão pulava em cada buraco e a gente pulava junto. Minha coluna lembra disso até hoje. Acho que essa dor que eu tenho aqui na lombar nasceu naquela viagem. Quando a gente foi chegando perto da cidade, foi um susto. De noite. Eu estava acostumada com o escuro, lembra que eu te contei? De repente, no horizonte, começou a aparecer um clarão laranja. Eu perguntei para minha tia: Tia, o mato tá pegando fogo? Ela riu. Uma risada seca, cansada. Não, Dalva, aquilo é a cidade. É a luz elétrica. Menina, quando o caminhão entrou na avenida, eu nunca tinha visto tanta luz, tanto carro, tanta gente. Parecia um formigueiro que alguém tinha chutado. Todo mundo correndo, ninguém olhava para ninguém. O barulho entrava na cabeça da gente. Buzina, motor, grito. Eu me senti desse tamaninho, ó. Eu segurei minha trouxa de roupa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu pensei, esse lugar vai me engolir. E quase engoliu mesmo. A gente foi morar num quartinho de fundos, na casa de uma prima distante que já estava aqui. Era úmido. Tinha cheiro de mofo misturado com refogado de alho. Eu arrumei emprego logo na primeira semana. Empregada doméstica. Na casa de uma família rica, lá nos Jardins. Eu acordava às 4 da manhã. Pegava 2 ônibus. O ônibus ia tão cheio, mas tão cheio, que a gente não precisava nem segurar no ferro. O próprio aperto segurava a gente em pé. E eu chegava lá naquela casona. Tudo brilhava. O chão era de mármore, parecia espelho. Eu tinha medo de pisar e quebrar o chão. A patroa não era má, mas ela não via a gente. Sabe quando você olha para uma cadeira, para uma mesa? Ela olhava para mim assim. Eu era a mão que servia o café, a mão que limpava o banheiro. Eu não era a Dalva. Eu usava aquele uniforme branco, aquela touca. Eu lembro que eu chorava lavando a louça. A pia cheia de espuma e minhas lágrimas caindo lá dentro. Eu pensava na minha mãe, no fogão a lenha, nas galinhas, e pensava: será que a vida vai ser só isso? Servir e limpar, até eu morrer? Mas Deus é bom, viu? Deus não dá o fardo maior que a gente aguenta. E Deus inventou o domingo. Domingo era o meu dia. O único dia que eu era dona do meu nariz. Eu punha meu vestido mais bonito. Não aquele de saco de farinha, um que eu comprei com o meu primeiro salário, de tecido sintético que esquentava que era uma beleza. Passava um batom vermelho que eu escondia da minha tia. E ia pro baile. Olha isso aqui. É um ingresso. Tá escrito Gafieira Estudantina? Não dá nem para ler mais. Mas foi lá que a vida mudou. Tinha música ao vivo, saxofone, trompete. O som batia no peito da gente.
E tinha os rapazes. Todos de camisa engomada, sapato brilhando, cabelo com gumex. Eles ficavam de um lado do salão, a gente do outro. Parecia 2 exércitos se medindo. Foi num domingo de chuva, igual hoje, que o Zé apareceu. Minha filha, o Zé não era o rapaz mais bonito do salão, não. Tinha uns lá que pareciam artista de cinema, com aquele bigodinho fino. O Zé não. O Zé era magrelo, tinha umas orelhas meio de abano, tadinho, e usava um terno que parecia que era do defunto do avô dele, sobrava pano no ombro. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha um olhar de quem estava procurando alguma coisa que tinha perdido. Ele atravessou o salão vindo na minha direção. Eu olhei para trás para ver se era comigo mesmo. Era. Ele parou na minha frente, vermelho igual um pimentão, estendeu a mão e disse: "Senhorita, me concede essa dança?" Tão formal. Parecia que estava pedindo um empréstimo no banco. Eu aceitei. A gente começou a dançar. Bolero. Bésame mucho, eu acho. Na primeira volta, pá! Ele pisou no meu pé. Com força. Eu vi estrelas. Ele ficou tão apavorado, começou a pedir desculpa, gaguejou, quase chorou. "Moça, me perdoa, eu sou um desastre, eu sou pedreiro, meu pé é pesado." Eu olhei para ele, aquele desespero todo, e comecei a rir, mas rir de doer a barriga. Ele ficou me olhando assustado, depois começou a rir também. Ali, no meio daquele salão chique, a gente rindo igual 2 crianças. Ali eu vi. Eu vi que ele não era príncipe encantado. Príncipe não pisa no pé da gente e nem ri de nervoso. Ele era real. Ele era gente como eu. Ele me pagou um guaraná para compensar o pisão. A gente sentou numa mesinha de canto e conversou até a música acabar e as luzes acenderem. Ele me contou que também era da roça, que tinha saudade de pescar lambari. Quando ele falou isso, saudade de pescar lambari, o olho dele brilhou e o meu encheu d'água. Porque a gente estava ali, naquela cidade de concreto, mas a nossa alma ainda estava lá, no meio do mato. Naquele dia, eu voltei para casa flutuando. O ônibus lotado parecia vazio. O cheiro de mofo do quarto parecia perfume. Porque agora eu tinha uma espera. A vida ruim da semana valia a pena, porque no domingo eu ia ver o Zé. Você já sentiu isso? De acordar na segunda-feira já querendo que seja domingo? É, o amor começa assim. Não com fogos de artifício, mas com a ansiedade de ver o outro de novo. Mas nem tudo foi festa. A vida dá um jeito de cobrar a felicidade da gente. Quer mais café? Vou esquentar, porque agora a história fica mais difícil. A gente casou em maio. Dizem que é o mês das noivas, né? Pois para mim foi o mês do pó. Não teve igreja com flores brancas, nem música de órgão. Casamos no civil, com um juiz que limpava o suor da testa com um lenço encardido e olhava para o relógio a cada minuto. Eu usei um vestido de morim, simples, que eu mesma costurei à luz de vela para a patroa não ver. O Zé, o meu Zé, estava tão hirtinho naquele terno emprestado que parecia que, se desse um espirro, as costuras estouravam todas. A nossa lua de mel foi carregar saco de cimento. Sabe o que é o sonho, minha filha? O sonho é uma coisa pesada. O Zé comprou um terreno num loteamento que nem nome tinha. Era só mato e barro vermelho. Não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada. Só esperança. E esperança não levanta a parede sozinha. A gente trabalhava para os outros de sol a sol. E de noite, com uma lanterna de pilha e o luar, a gente construía o nosso canto. Eu carregava o balde de massa, ele assentava o tijolo. As minhas mãos... Olha bem para elas.
O cal do cimento comia a pele, as unhas rachavam. Eu ia trabalhar na casa da patroa com as mãos em carne viva, escondidas nas luvas de borracha. Mas quando eu voltava e via mais uma fileira de tijolos de pé, eu sentia que estava fincando as minhas raízes no mundo. A gente não era mais retirante. A gente era dono. Depois vieram os meninos. O Toninho primeiro. Ah, o meu Toninho. Ele nasceu numa noite de trovoada. Parecia que o céu estava abrindo caminho para ele passar. O Zé chorou mais que o bebê quando pegou ele no colo. A nossa casa ainda não tinha reboco, era o tijolo pelado, mas para mim era um palácio de mármore, porque ele estava ali. O Toninho era o meu sol. Tinha uns olhos que pareciam duas jabuticabas maduras, brilhantes. Ele corria pelo quintal entre os entulhos da obra, com os pés sujos de terra, e ria. Uma risada que fazia a gente esquecer que o feijão estava caro e que o corpo doía de tanto trabalhar. Foi num agosto seco, daqueles que a poeira entra na garganta e não sai com água nenhuma. O Toninho começou com uma canseira. Uma tocinha de nada, parecia engasgado. Eu fiz xarope de guaco, fiz reza, pus bolsa de água quente no peitinho dele, mas o calor não saía. A febre era um bicho comendo meu filho por dentro. O Zé estava num serviço longe, numa empreitada que pagava melhor, a 2 dias de viagem. Eu estava sozinha. O bairro era um deserto de noite. Eu peguei ele, enrolei na minha melhor manta e saí correndo pela estrada de terra. Não passava um carro. Só o barulho da minha respiração e aquele chiado horrível que saía do peito dele. Parecia um passarinho morrendo. Eu rezei caminhos que eu nem sabia que conhecia. Prometi para Deus que, se ele ficasse, eu nunca mais pedia nada. Nada. Podia tirar a casa, o chão, a minha própria vida. Mas Deus... Às vezes, Deus fica em silêncio quando a gente mais precisa ouvir um sim. Chegamos no hospital de madrugada. O médico olhou para mim, viu a minha roupa suja, o meu desespero e não teve pressa. 3 dias, minha filha. 3 dias eu fiquei sentada num banco de madeira dura, vendo meu filho se apagar como uma vela no vento. No último momento, ele abriu os olhos. Estavam baços, mas ele me viu. Tentou levantar a mãozinha para limpar uma lágrima minha e disse: "Mãe, não chora." O anjo veio brincar. Depois que a gente enterra um filho, o mundo perde a cor. A gente volta para casa e os brinquedos dele ainda estão lá. O chinelo de borracha encostado na porta. Parece que a morte é uma mentira e que ele vai dobrar a esquina a qualquer momento. O Zé voltou. A gente olhava um para o outro e não via mais o marido nem a mulher. Via o luto. A dor dele era um muro de silêncio. A minha era um grito para dentro. A casa que a gente construiu com tanto suor, de repente, os tijolos pareciam lápides. Eu lavava o feijão e as lágrimas caíam dentro da panela. Eu temperava a comida com sal de saudade. Achei que ia morrer também. Mas aí a Isa, a minha filha do meio, que na época era uma coisinha de 4 anos, me puxou pela saia. Ela não disse nada. Só me entregou esse desenho aqui. Olha, ela desenhou a nossa casa, o sol amarelo, e um bonequinho lá no alto, com asas azuis. "Mãe", disse ela, "o Mano falou que agora ele é o dono das estrelas. Ele perguntou se você quer que ele acenda a mais brilhante para você não ter medo no escuro." Ali eu percebi. A vida não para a gente chorar. Ela exige que a gente continue, mesmo com os pés sangrando.
Eu levantei, lavei o rosto e fui fazer o café do Zé. O luto não passou. O luto de mãe nunca passa. Ele só muda de lugar dentro da gente. Mas eu entendi que tinha que ser o porto de abrigo para os que ficaram. A gente aprende que o amor não é só o beijo no baile ou o riso na festa. O amor é segurar a mão do outro quando o mundo desaba e ajudar a recolher os cacos, um por um, mesmo que a mão da gente também esteja sangrando. Pois é, minha filha. O esquecimento do Zé não chegou chutando a porta, não. Ele chegou de mansinho, feito gato que entra por fresta de janela. No começo, a gente achava que era cansaço. Ele perguntava a mesma coisa 3 vezes, buscava o óculos que já estava na testa, confundia o dia do pagamento. A gente até fazia graça, chamava ele de meu velho tonto. Mas aí a coisa foi ficando séria. Um dia ele saiu para comprar pão e não voltou. Passou 1 hora, 2, 3. Eu saí no portão, o coração parecendo um passarinho batendo as asas desesperado. Encontrei ele sentado num banco de praça, a 2 quadras daqui, olhando para o céu com um olhar de quem estava perdido dentro da própria cabeça. Quando ele me viu, ele não disse Dalva. Ele disse: Moça, você sabe onde fica a estrada para o sítio do meu pai? Aquele dia foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. O meu Zé, aquele homem que levantou parede, que segurou a minha mão no enterro do nosso filho, que sabia o mapa dessa cidade de cor, ele estava sumindo. O corpo dele estava ali, mas a alma estava pegando o rumo da roça de volta. O médico falou que era aquele tal de Alzheimer. Nome difícil, né? Nome que parece que já vem com som de coisa que acaba. Eu tive que virar a mãe do meu marido. Eu dava banho, eu fazia o prato dele, eu cortava a carne bem miudinha para ele não engasgar. Tinha dia que ele ficava bravo, dizia que não era criança, que queria ir embora dali. Embora para onde, Zé? Aqui é sua casa, a gente que construiu. Mas não adiantava. Para ele, a casa dele era lá em 1950. Tinha noite que ele acordava assustado, não me reconhecia. Me olhava com medo e perguntava quem era aquela velha sentada no pé da cama dele. Nossa Senhora, aquilo doía mais que ferro em brasa. Eu ia para o banheiro, ligava a torneira para ele não ouvir o meu choro, lavava o rosto e voltava com um sorriso. Sou eu, Zé. Sou eu, a Dalva, sua namorada do baile. Aí eu pegava a mão dele. A mão dele ainda era a mesma, grossa, cheia de história. Eu ia contando para ele quem ele era. Eu contava a nossa vida, dia por dia, para ver se ele lembrava. Contava do Toninho, da formatura da Isa, do barulho da guitarra do Beto. Às vezes, por um segundinho só, a luz voltava no olho dele. Ele apertava a minha mão e murmurava: Dalva, minha Dalva. Aquele segundo valia por 1 ano inteiro de luta. Os meninos queriam colocar ele numa casa de repouso. Mãe, a senhora está ficando doente, não vai aguentar. Eu ficava possuída. O pai de vocês não é um móvel velho que a gente troca de lugar. Enquanto eu tiver força nessas pernas, ele fica comigo. A gente voltou a ser só nós 2, que nem no começo, lá no barraco de tábua. Mas agora o silêncio era diferente. Não era o silêncio de quem está descansando. Era o silêncio de quem está partindo devagarinho. Eu aprendi a amar o Zé de um jeito novo. Um amor que não precisava de palavra, só de presença. Eu sentava do lado dele, a gente ficava horas olhando o sol se pôr. Eu sabia que ele não sabia mais quem eu era, mas eu sabia quem ele tinha sido. E isso bastava. Eu guardava a memória por nós 2.
Um dia ele estava muito calmo. Ele olhou para mim, deu um suspiro bem longo e disse: Dalva, prepara o café, que o trem está chegando. Eu soube na hora. Não precisei de médico nenhum para me dizer. Ele se foi dormindo, com a cabeça no meu ombro. Foi um sono manso, sem dor, sem medo. Quando eu percebi que ele tinha partido, eu não gritei. Eu só dei um beijo na testa dele e falei: Pode ir, meu velho. Vai sem medo, que eu seguro as pontas aqui. Engraçado. A gente acha que quando o companheiro de uma vida inteira se vai, a gente vai morrer junto no minuto seguinte. Mas a gente continua. A gente vira uma espécie de guardiã de um tempo que não volta mais. A casa ficou grande demais, né? Silenciosa demais. Mas aí começaram a chegar os netos. E a vida, teimosa que só ela, começou a brotar de novo no meio do meu quintal. Pois é, minha filha. O Zé se foi e a casa ficou desse jeito que você tá vendo. No começo eu achei que o silêncio ia me devorar viva. Eu entrava nos quartos e parecia que as paredes estavam me perguntando onde estava todo mundo. Mas aí, a vida é teimosa, né? A vida não gosta de lugar vazio. A porta começou a abrir de novo. Primeiro foi a Isa, trazendo os meus netos para passarem o final de semana. Depois o Beto, que agora já é um senhor de barba branca, mas que ainda traz aquela guitarra velha para tocar as músicas dele aqui na sala. Ontem mesmo, eu estava sentada aqui nessa mesma cadeira e vi o meu neto mais novo, o pequeno Lucas, correndo pelo quintal. Ele tropeçou no mesmo degrau que o Toninho tropeçava lá em 1900 e antigamente. Ele levantou, sacudiu a poeira do joelho e deu aquela mesma risada de sino que o tio dele dava. Naquela hora, o meu coração deu um pulo. Eu percebi que a gente não morre de verdade, sabe? A gente vai se espalhando. Um pedaço do meu olho tá na Isa. Um jeito de andar do Zé tá no Beto. A risada do Toninho tá no Lucas. Eu olho para esses meninos e fico boba. Eles vivem nesse mundo moderno. Tudo é no dedo, tudo é tela de vidro. Eles me perguntam: Vó, como é que a senhora conseguia viver sem internet? Eu dou risada, chego a perder o fôlego. Eu falo: Meu filho, a gente não vivia sem nada. A gente vivia com tudo. A gente tinha o tempo inteirinho nas mãos. A gente não precisava de tela para ver o mundo, porque o mundo estava ali, na nossa frente, para a gente tocar. Sabe, eu passei a vida inteira achando que a felicidade era o dia que a casa ficasse pronta. Depois, o dia que os filhos se formassem. Eu estava sempre olhando para o amanhã, como se o hoje fosse só um degrau. Mas agora, com 84 anos nas costas, eu entendi o segredo. A felicidade não é um lugar onde a gente chega e estaciona o carro. A felicidade é o caminho que a gente faz enquanto está indo. É o gosto do café, é o barulho da chuva, é o calor da mão de quem a gente ama. Se você não for feliz agora, com o que você tem, não vai ser com o que está faltando que você vai ser. Eu olho para essa lata e vejo que a minha vida foi uma receita de todo tipo. Teve ingrediente doce, teve ingrediente amargo, teve muita pitada de sal. Teve uns biscoitos que queimaram no forno e a gente teve que comer assim mesmo, né? Mas foi a minha receita. Fui eu que bati essa massa. Fui eu que sustentei esse fogo. Eu vejo que eu sou como essa lata aqui. Por fora, eu tô meio amassada. A pintura tá descascando. Tem umas manchas de ferrugem que o tempo deixou. Mas por dentro o brilho tá guardado. Pronto. Tá guardado.
A gente guarda a vida para poder seguir adiante, mas chega uma hora que a gente precisa soltar. Sabe, minha filha, tem dia que a saudade aperta tanto que parece que o peito vai virar do avesso. Saudade do cheiro do café da minha mãe, lá no sítio. Saudade do riso do Toninho correndo descalço. Saudade, principalmente, do Zé me chamando para dançar no meio da cozinha, sem música nenhuma, só com o barulho do feijão fervendo na panela. Tem hora que eu me sinto que nem um livro que está chegando na última página. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho medo, não. Eu não tenho pressa de fechar o livro, mas eu não tenho medo do ponto final. Porque eu escrevi cada linha com verdade. Eu não deixei nenhuma página em branco por medo de errar a letra. Aproveita o seu tempo, viu? Não gasta ele só com correria, com raiva ou com essa ansiedade de querer ter tudo. O tempo é o único dinheiro que a gente gasta e não consegue ganhar de volta. Gasta ele com amor. Gasta ele com paciência. Bebe o seu café enquanto ele está quente. Não deixe ele esfriar esperando o momento perfeito. O momento perfeito é agora, porque a gente está viva. Abraça quem você ama hoje, sem falta, porque o amanhã é um rascunho que a gente não sabe se vai passar a limpo. Olha só pela janela. A chuva parou de vez. Tá vendo aquele restinho de sol lá no fundo, sumindo atrás do morro? É a hora que eu mais gosto. É quando o céu se despede do dia com aquela cor de ouro, sem choro, só agradecendo pelo que foi. Agora vai, minha filha. Vai lá viver a sua história, que a minha já tá bem contada. Eu vou ficar aqui, quietinha, ouvindo o barulho do mundo e esperando o Zé me chamar para o nosso próximo baile. E ó, não esquece de levar aquele pedaço de bolo de fubá que eu embrulhei para você. Tá ali em cima da mesa. Leva, que comida de vó é o jeito que a gente tem de continuar cuidando de vocês, mesmo de longe. Deus te acompanhe, viu? E quando o coração apertar, toma um café. O café cura quase tudo.